o conjunto imagem da função f de r em r, definida por f de x igual a 1 menos x menos 2, isso em módulo, é igual a quanto? Então, ele quer aí o conjunto imagem da função, né? O conjunto imagem são os pontos y, né? São os pontos em que a função vai assumir. Então, determinado valor x vai me retornar um ponto lá na imagem, né? Seria o valor da função naquele ponto. Então, ele quer aqui justamente os valores de f de x, tá? Ou simplesmente y, como ele botou aqui nas respostas, né? Nas alternativas. Então, vamos analisar aqui a função somente valores reais, tá? Como ele disse aí, tá? Não vai me atrapalhar muito, não. Módulo de x menos 2. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho que ver quais os pontos aí, né? Quais são os valores em que o x menos 2 está variando para eu saber o valor dessa função. Ah, vai até quando? Vai até quando? Varia de qual valor até valor. Então, vamos pensar o seguinte, ó, o x menos 2, como ele está em módulo, né? Isso já me ajuda bastante, porque ele está em módulo. Então, ele é um número maior ou igual a zero. Letrinha feia. Igual a zero. Tá? Ou ele é maior ou igual a zero. Tá? Isso já me ajuda um bocado, né? Porque aqui eu já estou tirando todos os valores negativos dele. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho um 1 menos um valor que é sempre maior ou igual a zero, né? Isso está me dizendo que eu vou ter alguns valores que vão ser positivos, alguns valores iguais a zero e alguns valores positivos, negativos iguais a zero. E agora eu vou ter que estudar onde que esses pontos aí vão ser positivos, negativos, iguais a zero. Então, primeiro, vamos pegar aqui o x menos 2, um valor meio óbvio aí, né? Se eu tenho um valor de 1 menos alguma coisa, isso aqui vai ser igual a zero quando esse x menos 2 for exatamente igual a esse número que está aqui. Certo? Quando eu fizer 1 menos 1, vai dar zero. Certo? Então, quando o x menos 2 ele for igual a 1, o que vai acontecer com o valor da função? Vai ser igual a zero. Certo? Se o x menos 2 for igual a 1, quando eu fizer 1 menos 1, vai dar zero. Certo? Vai dar zero. Agora, digamos que eu pegue, por exemplo, o x menos 2 ele está variando, certo? De 0 até qualquer valor positivo ali até o infinito. Digamos que eu pegue o x menos 2 igual a zero, certo? Se ele está variando de 0 até o infinito, né? Ele pode ter valores aí tanto de 0 até o infinito, todos eles positivos. Se ele for igual a zero, o que vai acontecer com o valor da função? Né? Estamos chutando valores aí, tá? Estamos só brincando e vendo o que acontece, tá? Quando o x menos 2 for igual a zero, eu vou ficar com, na função aqui, 1 menos 0, certo? 1 menos 0. E 1 menos 0 é o próprio 1. Então, o valor da função, nesse caso, vai ser igual a 1, tá? Então, nota que eu peguei dois valores, né? x menos 2 igual a zero, que seria o menor valor possível do x menos 2, dentro ali do módulo. E depois eu peguei o x menos 2 igual a 1, vai dar zero. Então, o que aconteceu aqui com esses valores aqui? Quando eu peguei o x menos 2 cada vez maiores, né? Estou aumentando, né? Peguei o zero, depois peguei 1. Os valores da função estão diminuindo. Estava em 1, depois foi para zero. Então, nota que está rolando aí uma inversão. Quanto maior for o x menos 2, menor é o valor da função. Será que isso realmente está acontecendo? Vamos pegar mais um valor aqui de x menos 2. Peguei o 0, peguei o 1. Agora eu vou pegar o valor maior do que 1. Tá? Maior do que 1. O que vai acontecer quando x for maior do que 1? O valor da função ele vai ficar o quê?
Vai ficar zero? Vai ficar positivo? Vai ficar negativo? O que vai acontecer? O valor da função é 1 menos módulo de x menos 2. Se eu pego um x menos 2 maior do que 1, por exemplo, 2, eu vou ficar ali com o valor da função 1 menos 2. E 1 menos 2 é negativo, né? Porque o menos 2 em módulo é maior do que 1. Então, 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, é negativo. Se eu pego x menos 2 igual a 5, 1 menos 5, 1 menos 5 vai dar negativo. Se eu pego um x menos 2 igual a 10, 1 menos 10 vai dar negativo. Então, qualquer valor que eu pegue aqui com x menos 2 maior do que 1, o valor da função ali vai ficar negativo. Tá? Então, aqui a gente pode concluir, para qualquer valor de x menos 2 maior do que 1, vai dar negativo. E aí, aquela ideia inicial continua, né? Eita. Fui pegando os valores aí, eles foram diminuindo. Então, quanto maior eu peguei aqui o x menos 2, menor foram os valores aí de f de x. Certo? Conseguiram ver? Né? Na verdade, até esse x menos 2 igual a zero que eu peguei aqui, eu poderia simplesmente pegar quaisquer valores do x menos 2 menor do que 1. E é claro, né? De zero, porque x menos 2 tem que ser maior do que zero. Todos esses valores vai me dar um valor... aqui eu não vou trocar isso não, né? Eu ia botar um valor positivo, tá? Mas aí eu vou deixar 1, porque 1 vai fazer total diferença aí no problema, tá? Vou incluir aqui. Vou incluir mais uma linha, tá? Não vou mexer no x igual a zero. Então, quando eu pegar aqui o x menos 2 entre 0 e 1, certo? Que eu não peguei esse intervalo. Entre 0 e 1. O que vai acontecer com o valor de f de x? Um valor entre 0 e 1 seria, por exemplo, né, um x menos 2 igual a meio. Né? Poderia pegar um valor de meio, né? Então, quando eu substituir o meio ali, eu vou ficar com 1 menos meio. E 1 menos meio vai me dar um valor positivo. Né? Que vai dar meio. Positivo, maior que zero. Então, nota o que aconteceu aqui. X menos 2 igual a zero. Me retornou o valor 1. Se eu pego um valor entre 0 e 1, vai me retornar um valor positivo, ou seja, entre 0 e 1. Se eu pego x menos 2 igual a 1, vai me retornar o zero. Se eu pego um x menos 2 maior do que 1, qualquer valor maior do que 1, vai me retornar um valor negativo. Então, qualquer valor que eu pegue para x menos 2, eu já incluí todos os possíveis, eu vou começar com o valor da função em 1 e vou diminuindo. Qualquer valor positivo, entre 0 e 1, f de x igual a zero e f de x negativo. Então, eu estou pegando todo o intervalo aqui dos conjuntos imagem, que seria o y, do 1, inclusive, e todos os valores positivos menores do que 1, e indo lá para menos infinito. Né? Se eu continuasse aqui o eixo, né? Eu teria e todos esses valores aqui da imagem dessa função. Então, aqui a solução seria todos os valores com y menores ou iguais a 1. Beleza? Uma questão aí bem teórica para a gente pensar nesses intervalos. E retornando aí a letra A de adição.